Olá, amigos do Terra Viva, estamos juntos aqui mais uma vez, desta vez para o Terra Viva em Entrevista. Eu sou Otávio Sesky Júnior, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nosso Terra Viva Entrevista de hoje, que tem uma pessoa muito especial, um empresário muito conhecido, de um grande grupo e que se transformou também num pecuarista super eficiente e realizador de coisas novas. Estou falando de Shiro Nishimura, que é conselheiro e já foi ex-presidente da Confraria da Carcaça Nelore. Shiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Terra Viva e vamos contar um pouquinho de história. Gente, muito gostoso estar aqui na televisão falando para vocês nesse ambiente de FEICORTE Presidente Prudente, FEICORTE 2025. Eu acredito que essa FEICORTE é um marco na pecuária nacional. O que nós tivemos ontem e anteontem foram eventos maravilhosos, mas especialmente ontem, quando veio Tommy Perkins, que é o PhD da Universidade do Texas e é o coordenador do melhoramento do Aberdeen Angus americano. É uma autoridade no quesito carne de qualidade. Tanto que hoje você pega a carne mais valorizada no mundo, tá lá, Aberdeen Angus americano. Então, esse cara veio contar um pouco dessa história para nós. Foi maravilhoso. Nós assistimos ele contando todas as peripécias, todos os problemas e como é que eles chegaram na tecnologia que eles estão usando hoje. Shiro, e como é que a gente tira proveito disso e traz para a nossa produção de carne, que já está evoluindo muito? A nossa genética e o nosso rebanho hoje é um exemplo para o mundo todo. O mundo todo vem buscar genética aqui. Nós estamos num evento de carne, mas para o leite também. Ele vem buscar a nossa genética que nós evoluímos. Como é que as lições dele podem ser aplicadas aqui na nossa pecuária de corte? Nós estamos atrasados, cara. Nós estamos atrasados quase 30 anos. Ele contando a história de como é que eles desenvolveram a raça lá e o processo e toda a tecnologia aplicada. Nós estamos pegando exatamente a mesma tecnologia americana. Nós não mudamos absolutamente nada e nós estamos aplicando numa raça que não tem lá nos Estados Unidos. A Nelore não tem lá. Nelore é daqui. Mas nós temos raça zebuína, lá tem os cruzamentos lá para fazer brama. Mas o que nós temos é essa chance de poder pegar a tecnologia americana e aplicar aqui. Eu falo para você, essa chance foi dada, está comprovado que a tecnologia funciona e isso está ajudando nós a produzir Nelore, carne de qualidade. É uma coisa absolutamente diferente. Você ouvir a palestra do Roberto Barcelos, ele vai falar assim: a carne do Nelore brasileiro tem terroir. Eu falei assim: ó, Roberto, terroir é aquela frescurinha de vender vinho. Não é? Os caras falam terroir assim, terroir assado. Ele falou: não, carne brasileira tem terroir. Aí eu perguntei: o que é terroir? Ele falou assim: é a transformação do meio ambiente capim que vai transferir o sabor para a carne do Nelore. E isso nós temos. Os americanos, eles pegam o bezerro desmamado, já bota milho e acabou, é milho, silagem de milho, ou então feno de alfafa. Então o terroir deles tem sabor de milho. O nosso terroir tem sabor de capim. É muito diferente. Nós já experimentamos diversas raças e cada uma tem um sabor, mas inigualável é o nosso Nelore. O Nelore, ele se mostrou o grande gado do Brasil
por sua rusticidade, resistência, é um gado forte, e ele acabou dominando o nosso rebanho. Entre Nelore e anelorados, nós devemos ter aí 80% do rebanho brasileiro. E aí surgiu, eu conversando com a doutora Liliane aqui, que é uma especialista, e você conhece muito bem e sabe do trabalho dela, e ela me disse que o trabalho de apurar o Nelore acabou tirando o marmoreio do Nelore, mas ele já teve. E aí hoje vocês têm um trabalho com a confraria da carcaça Nelore, que é de restabelecer o marmoreio na carne Nelore. Ela ficou aquela carne vermelha, sem gordura entremeada, e aí muita gente dizia, é uma carne seca, é uma carne dura, é uma carne difícil, porque é a gordura entremeada que traz exatamente o marmoreio, que traz a maciez quando submetido ao calor. Ele se derrete e vai para a carne. Como é que surgiu a confraria da carcaça Nelore? Bom, ela nasceu de um incômodo. Qual era o incômodo? O incômodo era o seguinte, nós, desse grupo que estava lá em Cuiabá, basicamente nós participava do programa Embrapa Geneplus. E aí eu tinha a vaca que tinha avaliação 80. No programa, avaliação 80 é descarte. Geneplus, no programa Geneplus da Embrapa. Embrapa Geneplus. E aí nós falamos, poxa, essa é a minha doadora, mas ela não tem número. Mas ela é assim, porque eu como criador falo, puxa, essa vaca produz bezerro bom, ela é leiteira, ela não falha nenhum ano, ela produz bezerro pesado, tal. Isso aí é olho do criador. O olho do geneticista, quando olha a vaca 80, ele manda matar. E nós falamos, não vamos matar, essa vaca é boa. Então esse incômodo que foi criando, os baianos, por exemplo, tem um gado fechado. Gado fechado quer dizer, ele tem o núcleo baiano e eles não introduzem outros genes de fora. Então, também, por não ter esparramado isso, na avaliação do programa, ele também entra lá no grupo de 80, que era o nosso. Então foi em função desse incômodo que nós resolvemos a pensar o grupo, como é que a gente ia fazer as coisas para não perder essa genética que nós tínhamos na mão, e nós, criador, sabia do valor dela, mas o programa não reconhecia. E vaca velha dá bezerro velho, dá bezerro novo. Esse é um ditado que todo mundo conhece. Quem era esse grupo, Chiro? Começamos, o Olímpio estava lá, o Humberto Freitas Tavares, que era o nosso primeiro presidente, ele acabou falecendo na Covid. Eu estava no meio, tinha uns 6 ou 8 baianos no meio, e nós tínhamos mais o Arthur, irmão do Olímpio, que tinha gado baiano, e tinha mais gente lá, mas não era muito, nós éramos 16, metade era baiano, metade era nós aqui do Mato Grosso. E aí vocês sentados detectaram o problema, e o que vocês acharam rapidamente como uma ação? Vamos fazer o quê? Então, aquilo criou, primeira coisa, criou um grupo de WhatsApp. E aí no WhatsApp a gente ia falando, olha, lá na minha fazenda, e cada um foi falando o que estava acontecendo na fazenda, e isso permitia trocar informação. Nós não tínhamos um lugar comum para falar sobre essas vacas que não tinha classificação. Mas, nós, como criador, nós sabíamos que tinha valor. Então, fomos tentando arrumar um jeito de fazer uma coisa comum. Aí chegou a doutora Liliane com a tecnologia da ultrassonografia. Que é de quem eu estava falando, que eu fiz a entrevista com a Liliane. A doutora Liliane, ela é a diretora da DGT Brasil, que é uma subsidiária da DGT americana. DGT é Design Genes Technology.
Isso é um software americano lá do Texas. E ela ficou sendo a representante aqui no Brasil dessa tecnologia. E no começo foi muito difícil. Por que nós estamos falando muito difícil? Porque ninguém acreditava, nem eu. A primeira vez que ela foi na minha fazenda, eu fiquei olhando aqui lá. Segunda vez eu fiquei olhando aqui lá, dando muita bola. Porque é novo, né? O novo cria aquele certo estranhamento, né? Você quer conhecer a coisa e tal. No segundo ano, Otavinho, ela foi lá em Pompeia, onde eu moro. E você não está vendo o que eu estou fazendo? E eu falei, eu não. Aí ela pegou, me deu um puxão de orelha, Otavinho. Pensa, eu fiquei meio sem jeito. Aí eu falei, eu vou ter que entender essa mulher. Aí eu vim aqui para Prudente, no escritório, ela fica aqui em o Prudente, escritório dela. Ela começou a me explicar. Eu venho, eu sou pecuarista, mas teve um tempo que eu larguei de ser pecuarista por causa do Collor de Mello. Lembra daquele infeliz? Sim. E aí eu tive que vender as fazendas e voltei para Jato. Dentro da Jato eu tive que fazer um novo aprendizado. E dentro do aprendizado da indústria, você fala assim, você quer melhorar alguma coisa, você tem que medir. Medir. E era isso que a doutora Liliane estava fazendo? Então, com a ultrassonografia. Na hora que eu percebi que ela era minha régua, aí eu falei assim, essa mulher tá certa. Então tem que medir. Então a ultrassonografia é o grande segredo. E aí eu vou fazer um rápido intervalo e aí a gente vai falar exatamente como é que foi essa evolução. Bom, nós estamos com o Terra Viva Entrevista, hoje com Shiro Nishimura, ele que é empresário e pecuarista, conselheiro da Confraria da Carcaça Nelore e ex-presidente e fundador da Carcaça. Rápido intervalo e a gente já volta aqui com o nosso Terra Viva Entrevista. Até já. Bom, estamos de volta aqui pelo nosso Terra Viva com o Terra Viva Entrevista, hoje com Shiro Nishimura, empresário e pecuarista, conselheiro e ex-presidente da Confraria da Carcaça Nelore. Bom, estamos falando sobre como foi criada a Carcaça Nelore, né, a confraria, também qual é o trabalho da confraria e como isso influenciou e melhorou a qualidade da carne e vai melhorando cada vez mais. Bom, Shiro, então, a ultrassonografia que a doutora Liliane trouxe com a sua empresa que tem sede nos Estados Unidos é o X da questão, é o grande segredo. Porque você descobriu que ela estava medindo alguma coisa quando você voltou lá para a Jata. Ferramenta eu falo que é uma régua, Otávio. Tá. Porque com a régua você consegue falar assim, é 1 metro, 1,10 m ou 90 centímetros, não é? Então, e ela media o que, Chiro? Ela media ultrassonografia, media AOL, a área de olho de lombo, o EGS, que é a cobertura de gordura, e o marmoreio. E a partir dessas informações, que tipo de trabalho vocês começaram a fazer com o gado? Como é que foi a seleção e os cruzamentos para chegar ao produto que nós temos hoje, que eu apreciei um churrasco lá outro dia e comi um churrasco maravilhoso, uma costela maravilhosa. Mas, Tavinho, é o seguinte, eu tenho que dar exemplo do que aconteceu em 15 anos na minha fazenda. Vamos falar 15 anos, mas 2 anos descarta, né? Tá. Aqueles 2 anos que eu duvidei da doutora. até ela puxar a sua orelha. Não, na hora que ela puxou, então vamos considerar que o meu uso da ferramenta ultrassonografia já tem 13 anos. Nesses 13 anos, nós melhoramos 98% a área de olho de lombo. Tá. A área de olho de lombo, Otavinho, é o músculo do contrafilé que determina, porque os americanos fizeram essa estatística, não fomos nós. Sim. Eles mediram o boi de diversas formas e desossaram ele
e falaram, olha, aqui é o melhor lugar porque medindo aqui nós temos uma proporção de carne produzida pelo animal. Então, com essa medida que era entre a 12ª e 13ª costela, você mede a área de olho de lombo. O AOL. AOL. Aí, quando você mede aquilo, pela estatística que a Universidade dos Estados Unidos fez, na desossa, para saber quanto de carne e quanto de osso tinha, era ali que fazia a medição e falava, olha, isso é o representativo do animal desossado. Como é que o seu rebanho evoluiu em 13 anos? O que você tinha e o que você tem hoje? Então, eu fui procurando medir, só que eu não meço o rebanho inteiro, eu meço só o sobreano. Sobreano é de 14 a 18 meses. Então, tanto o macho como a fêmea. E aí nós separamos quem é o bom de medida e quem é fraco de medida. Essa seleção, quando você tem o bom e o fraco, o que é que você faz? Você exclui o fraco e tenta reproduzir mais os bons. Nós fizemos isso muito tempo. Aí veio o advento da transferência de embrião. Hoje tem embrião congelado que faz. Então nós avançamos muito no processo de multiplicar os bons. Que é o gado que vai dar carne de qualidade. Ele vai dar carne, primeiro, nas dimensões maiores. Quando você faz isso, nós temos que falar para o pecuarista, gente, mede a AOL EGS Marmoreio, porque você vai ganhar com isso. Você medindo a AOL, aumentando a AOL do seu rebanho, quando você pegar o peso vivo lá no curral da tua fazenda, depois mandar o boi para o frigorífico, e aí na balança do frigorífico, quanto maior a AOL, mais rendimento de carcaça. Então, você tem o peso vivo e o peso morto. O peso morto, o cara arranca o couro, a buchada, não sei o que e tal, e aí fica só a carcaça. Normalmente, essa carcaça, ela vai de 54%, 55%. Quer dizer, você tem 100 quilos lá na fazenda, no gancho do frigorífico, 54%, 55%. Nos animais selecionados, já é 58%. Então você está aumentando o rendimento. A rentabilidade. Rendimento de carcaça. Aumento de rendimento de carcaça, aumentando a rentabilidade. Rentabilidade do pecuarista. E quando nós falamos 3%, você fala, 3% cara, dá uma arroba a mais. Se uma arroba a mais não fizer diferença na tua conta, tem alguma coisa errada. Tem. Precisa botar a régua lá pra medir. Ô Ciro, e o marmoreio? Ele vai aparecendo normalmente quando você vai fazendo esse trabalho de seleção? Estou falando do Nelore. Não. A doutora Liliane fala uma coisa. Em todas as fazendas que ela foi medir com ultrassonografia, tem 10% do rebanho que tem marmoreio. É natural isso aqui no Brasil. Então aí você tem que começar a separar esses indivíduos. Esse aí que você tem que aumentar e diminuir o outro que não tem marmoreio. Então você vai trabalhar com dois níveis de controle. Selecionando o gado que tem marmoreio, ele passa a ter qualidade. Aí quando ele tem maior área de AOL, melhor rendimento de carcaça, ele vai junto. E aí ele não tendo marmoreio, você colocando ele com o que tem marmoreio, você começa a criar um padrão de bicho bom. É isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Você quer apressar muito. na verdade, esses 13 anos que se passaram lá na minha fazenda, nós não priorizamos a AOL e esquecemos EGS e marmoreio. EGS é a capa de gordura, tá? E o marmoreio. Não, nós levamos ano a ano os animais equilibrados em AOL, EGS e marmoreio, e nós fomos subindo a régua, porque eu falo subir a régua, porque eu estava selecionando meus tourinhos reprodutores.
Então, todos os anos eu levo o ultrassom e falo assim, qual é os 10 melhores animais que eu tenho. Aí eu tento achar um animal equilibrado, AOL, EGS e Marmoreio. De repente eu tenho um que é AOL muito bom, mas não tem EGS. Opa, é diferente. Não dá. Porque quando você vai fazer isso, você fala assim, eu boto a AOL, mas esqueço o EGS. Sabe o que acontece no frigorífico? Quando você arranca o couro do bicho, tem carne em vez de gordura. Quando você leva na câmara de resfriamento, o frigorífico resfria em um dia. Então ele sai da temperatura ambiente e vai para quase zero. Quando acontece isso sem a capa de gordura, o músculo se contrai. E quando o músculo se contrai, a carne fica dura. A capa de gordura é a proteção da carne para ela manter a qualidade e não ficar dura na hora do resfriamento. Bom, eu tenho que apressar porque a gente tem um tempo para cumprir. E aí você fala que eu estou com pressa, mas dava para fazer um programa de 3 horas. Mas eu tenho que dizer para você o seguinte, e o que é que você tem hoje no rebanho da sua fazenda, que está dentro aí dos princípios da confraria da Carcaça Nelore, que vocês são um grupo muito forte hoje, o que é que você tem hoje? Porque o frigorífico, quando vai analisar para pagar o produtor, os animais são, no abate, eles são analisados individualmente, porque você sabe que no crescimento é como nós, mesmo comendo a mesma comida, vivendo o mesmo terroir, como diz o Marcelo, nós temos crescimento diferente, inteligência diferente, aprendizado diferente. Você conseguiu fazer um padrão uniforme, porque acho que esse é o sonho, é o desejo, porque o dia que o frigorífico abrir lá, ele vai ter animais praticamente dentro da mesma régua. Tavinho, animal é um bicho engraçado, mas se você tiver a tecnologia do seu lado, aí você, antes de abater ele, você pode separar aqueles animais que vão produzir AOL, EGS e Marmoreio em um padrão que o frigorífico quer, porque hoje você vai no açougue e não tem um 953, você não tem um, como é que chama o outro? Enfim, você tem várias marcas que atestam a qualidade da carne. Mas acontece que eles querem um padrão. Aí, se você manda a tua boiada sem analisar, eles vão separar após abate. Se você tiver a tecnologia na tua casa, você já vai mandar padronizado. Okay. Então eu sei de um frigorífico lá em Pedra Preta que hoje está pagando um extra para quem separa os animais que tem a OEGS e Marmoreio nos padrões que ele quer. Coisa que nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo. Não, isso já é padrão lá. Padrão. Tem o preço da carne padrão e tem o preço da carne de qualidade. E é o que nós estamos tentando fazer aqui. Está começando. O frigorífico lá, ele está com demanda de 500 cabeças dia, mas não tem o suprimento dos fornecedores pecuaristas que vai fazer esse padrão de animal, falar assim, eu vou te mandar 500 cabeças que vai te dar a OEGS e Marmoreio. Ainda não chegou lá, mas os que estão fazendo isso estão recebendo 10%, 15% de remuneração a mais na arroba. Ou seja, alguns já estão recebendo essa remuneração a mais por arroba porque estão trabalhando exatamente dentro desse padrão, que é o padrão da confraria da Carcaça Nelore. Esse é o padrão que nós queremos. Na verdade, a confraria ainda é pequeno, porque um frigorífico, ele demanda todo dia ter um X animais para bater. E como nós não temos escala de AOL, EGS e Marmoreio, nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Na genética já chegamos. Nós já temos genética. O pecuarista que quiser fazer isso, compra a nossa genética, compra a genética confraria e utiliza no seu rebanho, que você vai produzir animais de AOL, EGS e Marmoreio padronizado para aquele frigorífico. Ciro, eu poderia ficar conversando com você aqui por mais 2 horas, mas o nosso tempo é limitado e eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar, a entender como é que nós vamos conseguir melhorar a remuneração do nosso pecuarista através
desses programas e dessas ferramentas que a Confraria da Carcaça Nelore já utiliza, e com isso quem faz parte da confraria já está recebendo, em alguns casos, até 10% a mais na hora do abate. Olha, muito obrigado por essa entrevista, pela participação aqui no nosso Terra Viva Entrevista, e quem quiser saber mais pode entrar lá no endereço de internet da confraria. Pode, lá no Instagram, no YouTube, você vai achar. E aí, se você ficar curioso, vem aqui para Prudente e vamos conversar com a doutora Liliane. Que ela sabe tudo. Ela é nossa mestra. E se você não ouvi-la, ela vai puxar a sua orelha. Ciro, muito obrigado, bom revê-lo, forte, firme, e até uma próxima aqui, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Ok, encerrando o nosso Terra Viva Entrevista, hoje foi com o Ciro Nishimura, que é empresário, pecuarista, conselheiro, foi ex-presidente e fundador da Confraria da Carcaça Nelore. Vai lá nas redes sociais da Confraria da Carcaça Nelore, no Instagram, redes sociais e tudo mais, internet, e procura saber para você também ganhar mais com o seu gado. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior, obrigado por escolher sempre e cada vez mais o Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Tchau.